Muito bom dia a todos, graça e paz, sejam bem-vindos. Estamos começando mais uma madrugada com Deus. É muito bom estar aqui com vocês. Hoje são 22 de maio, estamos na última semana, praticamente na última semana, né? Do mês de maio, domingo de hoje é 8, é 29, né? Será 29, estaremos fechando praticamente a semana. Sejam todos muito bem-vindos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos vocês. E nesse grupo nós estamos buscando, há 2 anos, a madrugada com Deus, a bênção da promessa da chuva serôdia para os últimos dias. Quero saudar aqui com alegria meu irmão Paulo, a minha irmã Neuza da Silva, a Adriana, a todos vocês, meu irmão Arnaldo. É muito bom tê-los aqui conosco em mais uma madrugada com Deus. Ao meu querido irmão Márcio Azevedo, meu irmão, é muito bom tê-lo aqui conosco. Quero convidar nesse momento a minha irmã Darcy Mercenas. Bom dia, Darcy. Abra seu áudio, por favor, amiga. Bom dia, irmão Mário. Bom dia, meus irmãos queridos. Tudo bem, amiga? Tudo bem, com a graça de Deus. Como é que está o clima no Rio aí? Está frio, está quente, está chovendo? Está tranquilo, dá para levar. Não está chovendo no momento. Ok. Irmã Darcy, nós queremos convidá-la para, nesse momento, nos apresentar a Deus em oração, minha irmã. Pode ser? Pode ser, meu irmão. Nos consagre a Deus nesse momento, pedindo a bênção do Espírito Santo. Amém. Vamos orar. Querido, bondoso Deus, amantíssimo Pai que habita nas alturas dos céus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, buscando o teu poder para vencermos, Senhor. Vencermos as lutas, as dificuldades, as provações que passamos aqui neste mundo, mas sabendo que o Senhor está presente em nossas vidas, nos ajudando a conseguir nessa jornada, para que nós possamos chegar até o final. Sabemos, Senhor, que é difícil os momentos que nós passamos aqui neste mundo, mas sabemos que temos o Espírito Santo a nos guiar, nos dando sabedoria, discernimento, e estamos aqui, Pai, te clamando em nome de Jesus, por cada situação que teus filhos passam aqui neste mundo. Nós todos passamos por algumas situações difíceis, hora de enfermidade, hora de desemprego, hora de relacionamento, mas nós servimos a um Deus que pode tudo. E é por isso que nós estamos aqui, com essa certeza de que o Senhor nos ouve, que o Senhor está sempre atento às nossas petições, às nossas ansiedades, Senhor. Então, Pai, nós queremos que o Senhor venha com providência em nossas vidas, e venha com providência, Pai, na vida de cada família aqui representada. E o Senhor sabe o que vai em cada coração. Então, visita, Senhor, venha, Pai, com providência. Nós estamos te clamando, Pai, em nome do nosso Salvador Jesus. Foi Ele que deu a vida por nós, foi Ele que sofreu aqui e viveu entre nós. Viveu entre os humanos aqui, sabe o que nós sentimos. Então, Senhor, é em nome dEle que eu te rogo e te agradeço. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém. Obrigado, irmã Darcy. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos louvar o Senhor nesse momento, vamos cantar louvores para o nosso Deus, pois Ele é digno de ser louvado.
muito bem, voltamos. Hoje eu tive aqui com a nossa irmã Celina, a nossa irmã Neuza e uma outra pessoa que não conseguiu abrir o áudio e não está identificada aqui com o nome, né? Mas foi muito bom estar aqui com vocês nesse momento especial, querido, de sala de oração. Quero saudar minha irmã Rejane, Egídio, um grande abraço. Meu irmão Wellington, seja bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui conosco, amigo. Uma ótima semana para você. Deus te abençoe, viu? Irmã Iraci, Vasti, minha irmã Vasti, muito bom tê-lo aqui conosco. Queridos, também queremos saudar aqui com alegria Suei Ebenezer, é isso mesmo? É esse mesmo nome? Libera aí o áudio para você, amiga. Como é seu nome mesmo? Bom dia. Clica aí na tela do seu celular, ó, apareceu a mensagem aí. Isso, está fechado o seu áudio. Abre aí seu áudio. Bom Amém. dia. Graça e paz, pastor. Bom dia. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor a todas as amadas irmãs. A paz do Senhor, tudo bem? Seja bem-vinda. Amém. Glória a Deus. Como é seu nome? Sueli Ebeneze. Sueli, você fala de onde, amiga? Eu sou de Salvador, mas estou falando de Santiago, no Rio Grande do Sul. Muito bom tê-la aqui conosco. Primeira vez que eu vejo você aqui, viu? Seja muito bem-vinda.
Amém. Mas eu faço parte da amada igreja e sempre que eu vou lá na cidade de Queimadas, eu frequento a igreja de Neide, da irmã Neide. Queimadas, aqui é a região da Bahia, né? É, Muito bom Ô, tê-lo aqui mas Mário, conosco. agora eu estou Oi, no Rio Grande pastor. do Sul. Mário, Oi, pastor Robson. Bom dia, amigão. ela está no Rio Grande do Sul. A irmã Sueli, a senhora frequentava ali a igreja de Fazenda de Cima, não é isso, irmã? Isso, da irmã Neide. Meus avós são dali e sempre que eu vou, Deus me dá a Irmã, oportunidade de estar ali, eu congrego isso ali com a aí. irmã Neide. Ok, irmã Sueli. Bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Amém, É amém, uma pastor, alegria tê-lo obrigado. aqui conosco, Sueli. Deus te abençoe ricamente, viu? Amém, glória a Deus. Deus abençoe a cada amado irmão, a cada amada irmã que se disponibiliza a estar na madrugada intercedendo pelo povo. Nós sabemos que Amém. a obra de intercessão é uma obra que verdadeiramente liberta vidas do cativeiro do inimigo, né? A Com oração tem poder. certeza, com certeza. Glórias a Deus. Seja muito bem-vinda, Sueli. Primeira de muitas vezes aqui conosco, viu? Amém. Grande abraço. Bem, queridos, vamos falar um pouco hoje. Nós estamos falando de alguns assuntos que são bastante interessantes e necessários, né? E hoje, pastor Robson, eu tenho uma classe, eu comecei uma classe bíblica com duas jovens. E na nossa primeira reunião, pastor Robson, uma delas fez uma pergunta que é comum a gente ouvir esse tipo de pergunta, e nós vamos falar sobre esse assunto hoje. Por conta dessa pergunta, nós vamos falar sobre isso hoje, né? Quando nós começamos ali a estudar a palavra, fizemos a interação, porque eu não conhecia, e ela fez uma pergunta que eu vou fazer essa pergunta para vocês aqui. Ela perguntou assim: qual é a igreja de Deus mesmo? Deus tem realmente uma igreja? Porque eu vejo tanta religião, e ela começou a falar, uma pessoa muito instruída, né? Então, ele fala muito bem, eloquente, e naquela noite nós estudamos, né? Nós conversamos sobre justamente a igreja de Deus, como identificar a igreja de Deus no meio desse emaranhado de denominações, dessa confusão religiosa que existe, né? E E nós conversamos naquela noite sobre esse assunto e ela ficou bastante, mas bastante curiosa, né? Apresentamos ali algumas bases bíblicas para identificar, porque, na verdade, nós sabemos que Deus tem pessoas sinceras em todos os segmentos religiosos, todos os lugares. Deus tem filhos e filhas sinceras e sinceros. Mas existem algumas características, né, que identificam de forma assim, bem mais clara. Nós sabemos, né, todos nós temos consciência disso, de que religião não vai salvar absolutamente ninguém. Né? Somos salvos pela graça. Cristo, com a sua graça, salva o pecador. Todos aqueles que invocarem o seu nome e buscarem o Senhor de coração, de interesse de coração, o Senhor vai salvar para a honra e glória do nome dele, porque a salvação é de graça. Mas o Senhor identificou uma igreja, Deus colocou algumas coisas que fazem a diferença, diferenciam de outras igrejas. Por exemplo, Pastor Robson, nós temos uma revista da Igreja Batista chamada Eclésia. Eu não sei se ainda circula essa revista, né? Mas a revista Eclésia, da Igreja Batista, ela fez uma postagem falando sobre as igrejas no mundo. E nessa pesquisa que eles fizeram, eles identificaram, Pastor Robson, escutem com atenção todos vocês, eles identificaram são quase 60 mil denominações, gente. É muita coisa, gente. Gente, eu achava que era uma média de 10, 5 mil, 15 mil. Irmãos, são mais de 60 mil denominações e todos pregam a palavra de Deus. Então, como identificar nesse emaranhado de religiosidade, como identificar o povo de Deus, a igreja de Deus? E a primeira pergunta que eu quero fazer ao meu pastor Robson
Qual é o significado da palavra igreja? Deve ter um nome grego, hebraico, eu não sei, para a igreja, pastor Robson. Como identificar, pastor, a igreja de Deus nesses últimos dias? Muito bem, Mário. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Esse é um assunto interessante, Mário, mas eu queria ler um texto para só lembrar a todos a respeito disso que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, né, no verso... deixa eu só identificar aqui, verso 30 e... Atos 10, 35. Essa é uma experiência vivida pelo apóstolo Pedro. Atos 10, 35. Essa é uma experiência vivida pelo apóstolo Pedro, que fala sobre a Deus não fazer acepção de pessoas. É onde ele tem aquela visão do lençol com os animais, né? E ele é enviado à casa de Cornélio. E aqui, nesse texto, nos versos 34 e 35, está escrito assim: Então falou Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Né? Isso ele dizia com referência a Cornélio, que era um centurião romano, mas era um homem temente a Deus e que fazia o que era justo. Então, aquele que teme a Deus e faz a sua vontade, lhe é aceitável, disse o apóstolo Pedro. E Mário, você já falou aí, não é? Eu lembro que a última pesquisa que eu vi a respeito desse assunto, sobre as denominações religiosas, não é? Eram 35 mil. Você já me trouxe um dado mais recente, atualizado, que são mais de 60 mil religiões, não é? Só dentro do cristianismo. É bom lembrar que esse dado, essas 60 mil, mais de 60 mil denominações religiosas, é dentro do cristianismo. É porque nós temos que definir uma coisa. Uma coisa é religião, outra coisa é denominação religiosa. Então, o que é considerado religião nesse aspecto? É o cristianismo. Então, o cristianismo é uma religião, o islamismo é outra religião, não é? O budismo é outra religião, entenderam? O espiritismo é outra religião, o cristianismo é uma religião. Agora, dentro da religião cristianismo, da religião cristã, existem as denominações religiosas. Então, aqui, o cristianismo só existe um, é o cristianismo. Agora, dentro do cristianismo, existem as suas divisões em denominações religiosas. É isso que você falou, são cerca de 60 mil denominações cristãs, tá certo? O que realmente torna uma grande confusão. E isso é profético. A Bíblia já prevê isso, né? Por isso chama de Babilônia, que significa confusão. É claro que todo mundo que está em uma determinada igreja acredita que a sua igreja é a igreja de Deus. Ninguém vai ficar numa igreja cristã acreditando, não, eu estou nessa igreja, mas sei que essa igreja não é a igreja de Deus. Ninguém faz isso. Todo mundo que está numa denominação cristã, ele acredita que aquela igreja é a igreja verdadeira. Não é? É óbvio, porque senão não ficaria lá. Ninguém vai ficar numa igreja dizendo, eu estou nessa igreja, mas sei que essa igreja é falsa. Não. Todo mundo que está numa igreja acredita que a sua igreja é a igreja verdadeira. Ou tem pessoas que acreditam que, estando dentro de uma igreja cristã, essa igreja cristã é verdadeira. Ou seja, ela acredita assim, como a igreja fala de Jesus, então ela acredita que essa igreja faz parte, né, da igreja cristã, independente de suas doutrinas, de seus costumes, né? Desde que fale de Jesus, essa não importa a denominação, qualquer uma delas é boa. Você só escolhe aquela que você se sente bem,
que você gosta mais, que você se identifica, né? Então as pessoas têm esse critério, muitas vezes, para, não, eu vou fazer parte dessa igreja aqui, porque essa aqui é mais perto da minha casa, né? Eu gosto dos irmãos aqui, eu gosto dos costumes dessa igreja. Não, eu vou para aquela ali porque eu me identifico mais com os costumes daquela igreja, eu gosto do pastor daquela igreja, né? E tal. Não, porque eu encontrei, foi aqui, o pessoal me assistiu aqui, o pessoal me deu apoio e eu fico aqui. Então, é uma questão complicada você lidar com essa diversidade de denominações religiosas. É fato que muitas religiões, muitas dessas denominações, elas têm doutrinas em comum, né? Elas, na verdade, surgiram porque há algum tempo atrás, já não muito tempo atrás, surgiu essa questão dos ministérios, né? Então, o que é que acontece? Alguns líderes religiosos, né, eles decidiram começar o seu ministério, né? Eles faziam parte de uma denominação religiosa, mas aí, alguns por interesse financeiro, isso é verdade também, a gente sabe que algumas dessas igrejas surgiram como uma maneira da pessoa se manter, não é? Ele começou o ministério dele para ele viver do evangelho. Ele começou aquela igreja e muitas vezes a doutrina dela é exatamente igual à da igreja onde ele saiu. Ele mantém as mesmas crenças, os mesmos costumes, mas ele abre uma outra denominação para que ele tenha ali a sua subsistência, né? Seja ali o seu ganha-pão. Fizeram da igreja o seu ganha-pão e eles então abrem esse ministério. Inclusive, quando eu estava uma vez em Camaçari, Mário, e tinha um rapaz trabalhando lá na igreja, na casa de mãe, colocando forro. Ele estava fazendo forro da casa de mãe. E aí mãe falou assim, olha, meu filho é pastor, tal, da igreja adventista e tal. E aí, conversando com ele, ele disse, pastor, por que o senhor não abre o seu ministério? Né? Por que o senhor não abre o seu ministério, vai fazer a obra de Deus no seu ministério? Então, as pessoas têm essa visão que não importa essa questão da denominação, é importante você pregar a palavra e ter o seu ministério e tal. Então, assim foram surgindo as diversas igrejas. Algumas também surgiram por dissensões entre líderes, né? Nós tivemos aí alguns, inclusive aqui no Brasil, nós temos algumas igrejas que são fortes, igrejas que têm muitos membros, muitas congregações que surgiram de divisões, né? Então, a liderança que existia começou a discordar por algum motivo e eles, então, saíram daquela denominação e abriram uma nova denominação, e assim as denominações foram surgindo, com algumas diferenças doutrinárias e outras mantendo as mesmas doutrinas. Então, a Bíblia, ela apresenta um quadro, no final do tempo, no livro do Apocalipse, falando de Babilônia. Babilônia significa confusão religiosa. No nosso caso, nesse contexto, é uma confusão religiosa. E ela fala que a Babilônia Grande, a primeira, não é? Lá, que foi confusão, ela tem suas filhas, né? Diz que ela é a mãe das meretrizes, né? A mãe, ela tem filhas. Quando usa essa linguagem pejorativa, né, de meretriz, Babilônia, a mãe das prostituições, por que a Apocalipse usa uma linguagem pejorativa? Exatamente porque o que aconteceu com estas igrejas é que elas abandonam a palavra de Deus. Então, quando a igreja ela mantém algumas doutrinas que são fundamentadas na Escritura, mas ela adota doutrinas que não têm fundamentação bíblica. Então, elas se prostituem diante dos acenos do mundo, né? Diante das atrações do mundo, da riqueza, da vaidade, não é? Dos costumes que não têm fundamento bíblico. E eles adotam esses costumes para si, porque isso aconteceu com a primeira, não é? Que se corrompeu, né? Por causa das tradições religiosas, né, que foram introduzidas ao invés da palavra de Deus. E aí criou-se essa confusão religiosa. Então, como identificar quem realmente, que movimento, que denominação se mantém fiel à palavra de Deus e não se corrompeu diante das tradições humanas, da vaidade, das atrações que este mundo colocou. Então, nós temos que identificar aquela que permanece fiel a palavra de Deus. Qual é a igreja de Deus verdadeira? É aquela que se mantém fiel à palavra de Deus.
No livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 17, Arnaldo, já te dou a palavra, só vou concluir aqui, Arnaldo, e nós vamos liberar para que você dê a sua contribuição. Apocalipse 12, verso 17, e Apocalipse 14, 12, identifica quem são os santos dos últimos dias, não é? Os santos, o povo de Deus no fim do tempo. Apocalipse 12, 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra aos seus descendentes, né? A sua descendência, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não é? Então aqui, Apocalipse 12, 17 identifica quem é o remanescente da igreja, porque em profecia o dragão que se ira é Satanás. Aí você vai para Apocalipse 12, versos 7 a 9, onde diz que o dragão batalhou. Quem é o dragão? O dragão é a antiga serpente, é o diabo e Satanás. Então, o dragão é identificado como sendo Satanás. E quem é a mulher? A Bíblia também apresenta que a mulher, não é a igreja. Mulher, na Bíblia, é símbolo da igreja. Apocalipse 17 também fala, a mulher que viste, né? Essa é a igreja. Então, Apocalipse 12 também identifica a mulher pura, uma mulher vestida de branco, é símbolo da igreja de Deus. E a mulher vestida de púrpura, né, é a igreja corrompida. Então, igreja, mulher na Bíblia é igreja. Então, irou-se Satanás contra a igreja de Deus e foi guerrear com o remanescente, o que restou desta igreja verdadeira, o que restou da igreja de Deus, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse testemunho de Jesus é identificado em Apocalipse 19, 10, como sendo o espírito da profecia. E Apocalipse 14, 12 é que está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus ou a fé de Jesus, ok? Então, nós identificamos o remanescente como sendo aquele que permanece fiel à palavra estabelecida por Deus, que continua fiel ao evangelho eterno, que não sofreu a corrupção doutrinária que essas outras denominações sofreram. Vamos dar oportunidade aí, Arnaldo. Ok, pastor Robson. Maravilha. Arnaldo, bom dia. Qual é a sua participação, amigo? Bom dia. Na realidade, minha contribuição era mais ou menos no momento que o pastor pontuou sobre o surgimento das igrejas, em referência a algum desentendimento que houve entre os líderes ali. E aqui bem próximo da gente tem uma história dessa, né? Aqui na nossa cidade surgiu a igreja Shekinah, de um líder religioso aí. O cara entendeu que ele precisava implantar em alguns pontos da cidade aqui mais algumas igrejas. E aqui no nosso bairro aqui, nosso vizinho aqui, ele escolheu 3 líderes e colocou para tomar conta de uma dessas igrejas Shekinah. E lá no meio essas lideranças se desentendeu. E eles brigaram lá entre si. E aí eles acabaram se separando e hoje existe aqui, bem próximo uma da outra, 3 igrejas Shekinah, cada uma com direção. O nome continua o mesmo. Mas um é de uma pastora, que era uma das mulheres da liderança, e os outros 2 homens pastores ficou cada um líder de uma igreja, que agora é a igreja deles mesmo. Ok, Arnaldo. Isso aconteceu aqui também, Arnaldo. O pastor Robson conhece aqui a nossa região. Houve um desapontamento, né? Houve uma situação, não vou citar o nome da igreja nem as pessoas, porque não é esse o propósito, mas essa igreja criou uma situação que escandalizou. E dessa igreja, Arnaldo, saíram 6 novas denominações, 6. Ou seja, como o pastor Robson colocou agora há pouco, cada um criou o seu ministério, e agora é a Igreja de Deus, ou seja, aquele que estava antes também era, as outras 5 que abriu também são. E aqui nós vimos algumas características que o pastor Robson apresentou. E é assim que acontece. As pessoas, como o pastor Robson colocou muito bem, se decepcionam, então tem uma revelação, e aí abre o seu ministério, e ali também a Igreja de Deus. E essa mulher, irmão Mário, que é líder de uma das igrejas, ela tem todo o conhecimento adventista, viu? Inclusive tomou estudo, concorda e tudo, mas ela acha que tem que ter o ministério dela e lá ela
toca o barco lá cuidando da igreja dela. Só que com as doutrinas dela, não com as doutrinas da igreja adventista, né? Apesar de ela ter o conhecimento. Aqui aconteceu, o pastor Robson conhece Ivone, a esposa de João, e conhece muito bem. Ivone participa aqui conosco, pastor Robson e Arnaldo. Ivone participa aqui conosco na Madrugada com Deus. Ela deu estudo a uma senhora, vizinha ali dela, mas olha, foi um estudo de muito tempo. Resultado, essa irmã abriu o seu ministério. Ela estudou com Ivone quase um ano, e depois que Ivone fez o apelo, ela não aceitou e tal, mas ela abriu. Ela tem hoje o seu ministério mesmo lá na igreja vizinha. A casa dela, a garagem dela é uma igreja, e é a igreja de Deus. Quero convidar aqui a Wellington. Bom dia, Wellington. O Wellington pediu a palavra. Bom dia, amigo. Tudo bem? Tudo bem, meu pastor? Bom dia a todos. Wellington, você fala de onde? Luzilândia, Piauí. Do Piauí. Nós temos muitos irmãos aqui do Piauí, viu, Wellington? Amém. Qual é a sua participação, amiga? Pastor, a minha contribuição é falar aqui da igreja. Eu amo falar. Eu fui evangelista por 13 anos da minha vida. E sempre falo desse tema, como identificar a igreja verdadeira, falo das igrejas. Eu gosto de falar desse tema. E eu quero falar para os 31 participantes deste grupo que a nossa igreja é a igreja verdadeira. Em 1998, antes de me batizar, Deus me falou no meu coração. Eu era da Universal, eu passei 6 meses na Igreja Universal. Eu era um cara muito mais fervoroso como eu sou hoje. Eu era muito mais. Lá e pregava era 2 horas. E quando eu vim para Luzilândia, morar em Luzilândia, e aqui eu conheci a Igreja Adventista. Ninguém me trouxe até aqui. Deus me trouxe até aqui para conhecer essa igreja. O interessante, pastor, que não foi irmão, não foi o pastor, não foi estudo bíblico, foi Deus que falou para mim que essa é a igreja. Essa é a igreja do Deus vivo. A doutrina adventista é a verdadeira. Você que está me ouvindo, não tenha dúvida disso. Agora, é preocupante só uma coisa que eu vou deixar para os irmãos. É que nós, que fazemos parte dessa igreja, é que precisamos ser verdadeiros e puros, de mente e de coração. Nós precisamos ser o povo verdadeiro e fiel de Deus, porque a doutrina é verdadeira, a igreja é a verdadeira. Olha que maravilha. Eu participei da Assembleia, eu comecei na Assembleia, depois fui para a Universal, e sempre orando a Deus, pedindo uma luz, um caminho verdadeiro. E Deus me trouxe até essa igreja em 1998. E graças a Deus estou até hoje para a glória de Deus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Obrigado, Wellington, pela sua participação. Eu queria, pastor Robson, antes que o senhor pegue a palavra de volta. Obrigado, Wellington. Deus abençoe, amigo. Obrigado. Olha só, irmãos, eu gostaria, pastor Robson, de ler um texto. Eu li esse texto, eu falei agora há pouco que eu estou estudando a Bíblia com 2 jovens. Partiu dela o interesse de estudar a Bíblia, e eu mostrei esse texto, né? Nós falamos sobre vários textos, mas eu mostrei esse texto porque ela fez como identificar que mulher de fato é a igreja. Elas são muito questionadoras. Eu gosto de estudar a Bíblia com pessoas que questionam, né? Pastor Robson, quando eu estudo a Bíblia com alguém que fica dizendo, não, sim, é verdade, sim, concorda com tudo, amigo, não vai dar em nada ali. Mas quando a gente estuda a Bíblia com pessoas que questionam, que debatem, no caso dessas 2 jovens, e ela perguntou assim, como identificar que mulher é igreja? Porque aqui fala de mulher, você está falando que a igreja, mulher é igreja e tal. Aí eu fui para o texto que eu gostaria de ler com o senhor, pastor Robson, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, não é? Ali na defesa do apóstolo Paulo, sobre a sua questão da missão, da esfera de autoridade apostólica, né? E aí Paulo, ele escrevendo aos 2 Coríntios 11, verso 12, ele diz assim, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. E ela aceitou na hora.
que mulher realmente está se referindo a uma igreja, a um povo, né? Porque aqui está falando realmente de uma igreja, né, pastor? O 5 também apresenta, né? Em Efésios também apresenta lá, né, dizendo que Cristo, né, assim, o homem é o cabeça da mulher, né? É o cabeça da família, assim também Cristo é o cabeça da igreja, né? A igreja é usada como o símbolo a esposa é usada como símbolo da igreja, né? Cristo é o esposo e a igreja é a esposa, né? Então a igreja em vários lugares aparece aí como sendo esta mulher, não é? Essa mulher. Ok? É interessante, Mário, que agora é claro, nós lembramos aqui, sempre reiteramos isso, de que existem pessoas sinceras, existe a igreja invisível de Deus. Isso, né? Isso é verdade. A igreja invisível é formada por pessoas que fazem parte de várias denominações e por pessoas que não estão em denominação nenhuma, por gente que não está nem em igreja nenhuma. Você fez uma pergunta no início sobre a palavra igreja, né, que eu acabei não respondendo logo lá. Você perguntou o que significa igreja, pastor, essa palavra igreja, né? A palavra igreja vem exatamente do nome dessa revista que você leu, Mário, Eclésia, né? Eclésia, a igreja, essa palavra que aparece a primeira vez aqui quando Jesus fala com Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa palavra eclésia, palavra grega, ela aparece pela primeira vez aí nesse texto, quando Jesus estava conversando com Pedro, onde ele diz assim, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, que muita gente, o catolicismo interpreta como Pedro sendo a pedra, mas a pedra sobre a qual Cristo edifica a sua igreja é ele mesmo, e não Pedro. Pedro não é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. A igreja é edificada sobre a rocha dos séculos, que é Jesus Cristo. Paulo diz, sendo ele mesmo a pedra angular. Não é? É exatamente, Márcio. Márcio está lembrando aqui que na profecia existe apenas duas igrejas. Não é? A igreja de Apocalipse 12 e a igreja de Apocalipse 17. Ok? É verdade. Tá certo? Mas voltando aqui à questão da palavra igreja, essa palavra grega, eclésia, ela é derivada de outras duas palavras. A palavra usia, né? E essa palavra era usada para os representantes do império, quando eles levavam sua mensagem para as cidades. Então, o que era a igreja? Era aquela congregação que se formava para ouvir a mensagem do rei, do imperador. Tanto é que a palavra, em sua etimologia, ela significa aqueles que são chamados para sair, para ouvir. Eles eram chamados, eles eram, na verdade, obrigados a sair de suas casas para ouvir o arauto do imperador, aquele que trazia a mensagem do imperador. Então, essa é o significado etimológico da palavra. Não é? Eram aqueles que eram forçados a sair para ouvir o imperador, a mensagem do imperador. E essa palavra é usada por Jesus para se referir ao seu povo, aqueles que são chamados a sair do mundo, né, a se reunir para ouvir a mensagem do Rei do Universo, a mensagem de Deus. Né? Então, igreja não é ideia humana. A ideia de igreja é uma ideia bíblica. Jesus foi quem disse, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas ele fala da sua igreja, a igreja de Deus. E como identificamos a igreja de Deus? Aqueles que estão em harmonia com a verdade. Não é? Aí alguém pergunta, e o que é a verdade? Essa é a pergunta de Pilatos. O que é a verdade? E nós aprendemos que a verdade é a palavra de Deus. Nós aprendemos que há 5 colunas da verdade na Bíblia. Não é? 5 colunas. O pastor Luiz Gonçalves faz uma exposição fantástica sobre essa questão da verdade, as 5 colunas da verdade, né? Nós aprendemos que a igreja verdadeira, a igreja de Deus, ela é coluna e baluarte da verdade. Não é isso que Paulo diz a Timóteo? Que a igreja de Deus é a coluna e baluarte da verdade, é aquela que permanece fiel à verdade da palavra, tá certo? Fundamentada na palavra de Deus. Essa é a igreja de Deus. E as 5 colunas da verdade são Deus, Pai, Deus Filho
a verdade sobre a Trindade do Pai, o Filho e o Espírito Santo, que a Bíblia diz que Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, Jesus é a verdade. E tem mais duas coisas que a Bíblia diz que são a verdade. A verdade também, a lei de Deus é a verdade, e a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Né? Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdade está, a igreja de Deus, ela está fundamentada nessas 5 colunas da verdade. Ou seja, a igreja de Deus é aquela que prega a verdade em sua inteireza e não parte dela. Então, o pastor Luiz Gonçalves, ele faz uma tabelinha, Mário, que você já deve ter visto em algum dos nossos materiais, né? Onde ele mostra ali as igrejas e aquelas que se fundamentam nas colunas da verdade. Se você falta uma coluna daquela, não pode ser igreja de Deus. Por quê? Porque está faltando uma coluna da verdade que ela não prega, ela não proclama. Tá certo? Quando o irmão Wellington fala que é a igreja adventista é de Deus para os últimos dias, nessa questão da verdade. Não é? Por quê? Porque nós temos que julgar todas as coisas a partir da palavra. Porque se formos julgar por culto, por oração, por louvor, não é? Todas as igrejas têm, e tem umas que têm músicas bonitas, maravilhosas, né? Tem igrejas que têm um culto maravilhoso, lindo, empolgante, impressionante. Então, as igrejas todas oram, toda igreja canta louvor, toda igreja faz vigília, né? Toda igreja tem seus momentos de adoração, e são, em alguns momentos, maravilhosos, isso tudo. Não é? Então, como você vai saber diferenciar? Por onde devemos observar? A partir da sua doutrina. O que importa dentro de uma igreja não são seus costumes, sua forma de culto, mas nós temos que avaliar o que essa igreja prega, o que esta igreja ensina. A sua doutrina está fundamentada na palavra de Deus? Se está fundamentada na palavra de Deus, é a igreja de Deus. Se ela não tem fundamento bíblico, deixou de ser igreja de Deus, se corrompeu. Não é? Então, nós precisamos entender isso. E como é que a pessoa... Jesus diz uma coisa interessante aqui em João 7, verso 17. Ele diz uma coisa interessante, e o irmão Hélito se enquadra nesse contexto aqui, bem como muitos de nós aqui tivemos uma experiência semelhante. Ele diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo, disse Jesus. Quando a pessoa é sincera, quando ela tem o desejo de conhecer a vontade, de fazer a vontade de Deus, ela vai encontrar a doutrina verdadeira. Ela vai encontrar a igreja. Eu já tive essa oportunidade. Eu fui evangelista durante um bom tempo, o Mário também foi. Fomos, não, somos, né, irmão Hélio? Nós continuamos sendo evangelistas. Não deixamos de ser evangelistas. Quando a gente diz assim, eu fui evangelista, pô, hein? Nós continuamos, né, pastor Robson? O pastor, só queria que o senhor repetisse o texto que o senhor falou aí, João quanto? Exatamente. 7:7. João 7:17. Aquele que é sincero, aquele que realmente quer fazer a vontade de Deus, Deus vai conduzi-lo, como conduziu o irmão Wellington, como me conduziu, e os outros a verdade. Eu não comecei a estudar a Bíblia eu comecei a estudar a Bíblia com outro movimento religioso também. Sou de origem católica, mas comecei a estudar a Bíblia com outro movimento. Mas tinha o desejo de conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus, e por isso eu comecei a estudar a Bíblia. Né? Comecei a estudar a Bíblia, e aí comecei a estudar com os adventistas, e fui comparando, e eu dizia no início que eu não seria de igreja nenhuma. Digo, igreja é igual time de futebol e política, cada um tem seu partido. Né? Então eu não vou ter nenhuma igreja, eu vou seguir a Bíblia. Mas aí quando eu decidi que eu ia seguir a Bíblia e comecei a estudar a Bíblia, eu fui identificando as doutrinas adventistas, Bíblia, e não teve para onde ir. Né? Eu não sou adventista por opção, eu sou adventista por falta de opção, eu sempre digo. Né? Não sou adventista porque eu escolhi ser adventista, não, eu sou adventista por falta de escolha, eu não tenho outra opção, entendeu? Se eu quero seguir o que a palavra de Deus diz, eu não vou lugar, não tem como eu ir para outro lugar. E eu lembro que eu já disse isso para alguns alunos. Né? Eu digo, olha, se você for sério, se você tem o desejo realmente de fazer a vontade de Deus, eu não tenho dúvida
de onde você vai acabar, onde é que você vai chegar. Não tenho dúvida, qualquer pessoa, se ela começar da Bíblia com sinceridade de coração, desejo de conhecer a verdade, a palavra de Deus, inevitavelmente ela vai chegar na igreja adventista. Não tem como, porque quando você olha o escopo das outras denominações e o que elas ensinam, suas doutrinas, você vai tropeçar nesse ponto tão importante, por exemplo, que é o ponto da lei de Deus. Então, quando chega na questão da lei de Deus, que é a verdade, né? A Bíblia diz no Salmo 119 que a lei de Deus, a tua lei é a própria verdade. Então, a lei de Deus é a verdade. E se a igreja não defende essa bandeira, né, da vigência, da validade da lei de Deus para os nossos dias, ela já deixou de ser igreja de Deus, porque tem uma parte da verdade que está sendo deixada de lado. E o Espírito Santo, a Bíblia diz, nos guia a toda a verdade, e não a parte da verdade. Então, ou você está na verdade ou não está na verdade. Porque 99% de verdade e 1% de erro torna esta igreja uma igreja que não tem toda a verdade. Não é? Ou você está em toda a verdade ou não está na verdade. Está numa verdade misturada, parcial. Não é? Então, nós identificamos a igreja de Deus a partir da palavra de Deus. Tudo deve ser julgado à luz das Escrituras. A Escritura é o paradigma. A Escritura é o padrão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A tua palavra é a verdade, disse Jesus. Então, tudo tem que ser verificado, averiguado à luz das Escrituras. Ok? São as Escrituras que dizem para nós que igreja está falando a verdade. Não é? Então, nós que estamos buscando fazer a vontade de Deus, identificamos a igreja de Deus a partir da palavra de Deus, certo? É claro, nós reconhecemos que Deus tem pessoas em todos os lugares, e há pessoas sinceras que estão ali na sua igreja. Há muitos católicos, Mário, você falou aqui, a família católica, a sua família, a minha família. Há muitos católicos que são sinceros. Eles são, agora tem aquela história, eles são fiéis àquilo que eles aprenderam. Agora, quando eu vejo um católico que diz assim para mim, olha, tem católico que diz assim, não, eu sou católico, mas eu não acredito em Maria, não. Eu não acredito nesse negócio de imagem, de escultura, não. Eu não venero o santo, não. Então, ele não é católico. Né? Ele não é católico. Ele não é um verdadeiro católico. Ele está sendo um católico falso. Tá certo? Porque ele diz que é católico, ele comunga na Igreja Católica, ele congrega lá, mas ele não segue os ensinamentos da Igreja Católica. Então, ele não é católico. Tá certo? É como você tem um crente de qualquer denominação e ele diz assim, não, eu sou crente dessa igreja aqui, mas eu não concordo com esse ponto de vista da minha igreja. Ô, gente, como é que você está numa igreja, você faz parte daquele povo, você diz que é um fiel daquela congregação e você não concorda com as doutrinas daquela igreja? Você não concorda com as doutrinas daquela igreja? Alguma coisa está errada, não é? Uma vez eu disse para um camarada que dizia que era adventista, e ele disse assim, eu sou adventista, mas não creio em Ellen White. Eu digo, então você não é adventista. Ah, eu sou adventista, mas não creio no sábado. Como é que você é parte de uma denominação religiosa, congrega numa igreja que você não concorda com as doutrinas daquela igreja? Não é? Então você está no lugar errado. Tá certo? Então, se eu sou adventista do sétimo dia, eu creio na doutrina adventista, eu creio nos ensinos da igreja adventista. Se eu sou católico, eu concordo com os ensinos da igreja católica, eu creio no que a igreja católica me ensina e devo praticar. Para ser um cristão sincero, na minha denominação, eu tenho que estar em harmonia com aquilo que a minha igreja prega, com aquilo que a minha igreja ensina, ok? Para ser sincero e verdadeiro para com ela. Senão eu estou sendo falso, eu estou sendo um hipócrita, porque eu faço parte de um movimento e não creio nele, e não pratico o que ele ensina. Tá bom? Então eu tenho que ser fiel àquilo que eu acredito. Então tem muita gente fiel, mesmo estando equivocado em algum aspecto, mas ele é sincero. Ele vive o que ele aprendeu, ele procura colocar em prática aquilo que ele aprendeu. Ok? E à medida que a verdade vai se revelando para ele, ele vai adotando esta verdade. E é por isso que muitos irmãos
de outras denominações religiosas, à medida que vão sendo esclarecidos a respeito da verdade, eles não permanecem em suas igrejas. Por quê? Porque é insustentável. Eu não tenho como continuar sendo católico e indo para a missa, me ajoelhando diante das imagens, a partir do momento que eu sei que a idolatria, que eu fazer isso, eu estou quebrando o mandamento de Deus e contrariando a vontade de Deus. Eu posso permanecer fazendo isso enquanto eu acredito que essa é a vontade de Deus. A partir do momento que eu descubro na palavra que a vontade de Deus é que eu não me curve mais diante de imagens, diante de um homem, não é? Que eu venere essas imagens e que eu pratique aquele tipo de coisa, automaticamente não dá mais para mim continuar naquele ambiente. Não é? Eu não me identifico mais com aquilo. E eu tenho que sair de lá. Eu fiz, saí de lá e fui me harmonizar com aquilo que eu acredito que é a verdade. Entendeu, Marcos? Pastor Robson, o senhor falou aí algo que eu vivi aqui há uns 2 anos atrás. Nós estávamos estudando a Bíblia como uma família. O esposo, a esposa, a mãe dela e os filhos, e o irmão dela também. E eles eram de uma determinada igreja, não vou citar o nome delas, da igreja, nem o nome das pessoas. E nós estudamos, nós começávamos, pastor Robson, a nossa classe bíblica sexta-feira, 7 horas, 19h30. A ideia era 1 hora de estudo, mas acredite, pastor, eu saía da casa dela, dessa família, 10 horas da noite, porque eles eram ávidos, desejosos, e quando nós entramos, pastor, em temas assim polêmicos, como o estado dos mortos, a volta de Jesus, porque eles acreditam que você tem uma alma, que essa alma vai para o céu, vai para a glória, eles acreditam no inferno. Então, quando a gente entrou nesses assuntos, arrebatamento secreto, e quando nós entramos, pastor, na questão da Igreja de Deus, amigo, para encurtar a conversa, todos hoje são adventistas do 7º dia, pastor. Batizou o filho dela, batizou ela, batizou a mãe dela. O esposo está ainda, mas ele já acredita que a igreja adventista tem a verdade, tá? O irmão dela. Então, essas pessoas que o senhor falou, é verdade, elas são sinceras até o momento que elas descobrem coisas que não conheciam. E eu me lembro, pastor, em determinado momento, eu não me lembro qual foi o tema daquela noite, daquela sexta-feira, não sei se foi o estado dos mortos, foi a morte de Jesus, foi um tema, sim, foi a morte, sobre a morte. E, em determinado momento, a mãe dela colocou a mão na cabeça assim, disse, meu Deus do céu, Senhor, todo esse tempo enganada, todo esse tempo errada. Eu falei, calma, irmã, calma. Mas, irmão Mário, está muito claro. Sim, irmã, mas tenha calma. Olha, a senhora não estava errada. Mas como não, irmão Mário? Não, irmã, a senhora não estava errada. A senhora estava incompleta. A senhora aprendeu tudo isso que foi dito aqui, né? Mas estava incompleta. A senhora não estava errada. A senhora aprendeu desse jeito. Agora que a senhora descobriu uma verdade que completou, a senhora precisa tomar uma decisão. Naquele dia, pastor, eu faço assim, eu não sei vocês, mas todo estudo bíblico que eu dou, pastor Robson, todos, eu faço apelo, do primeiro até o último. Eu sempre faço apelo. Você aceita essa verdade, você crê nisso e tal. Eu sempre faço apelo. E nesse dia, o Espírito Santo me impulsionou de tal forma, a irmã Celina está aqui, conhece ela. Hoje, ela é departamental, ela é distrital da área de saúde. E ela veio de uma outra denominação, mas ela veio com todo o gás, com todo o fogo, com aquela alegria, está envolvida, é missionária, eloquente. E naquela noite eu fiz um apelo para ela. E no apelo, a mãe dela aceitou, o filho dela aceitou, ela aceitou e foram batizados naquela igreja da Guiabá. O esposo ainda está, sabe, mas já não está indo mais para a igreja. Ele vem, visita, frequenta aqui, mas ainda não tomou a decisão pelo batismo. Então, essa questão que o senhor colocou, ela é muito séria. São pessoas sinceras, acreditam naquilo que pregam, ensinaram dessa forma. E quando eu falei, irmã, a senhora não está errada, a senhora está incompleta. Aí ela, como assim? Foi claro ali, o Espírito Santo tocou de tal forma, pastor, que no apelo eles aceitaram a decisão e foram batizados para a honra
e a glória do nosso Deus. Então, são pessoas sinceras que estão incompletas, não estão erradas, né? A gente não pode dizer, não, você está errada. Não, você vai criar um problema se você fizer isso. Mas quando você vai por Veja, esse viés, né? Quando você diz, olha, Marcelo, não pronto, está errado, presta você atenção, está Mário. incompleto. Vamos lá. Vamos só esclarecer uma coisa aqui. Está errado Pois ou não não, está errado? está Está incompleto, errado está ou não está errado. errado? Não, peraí. Ó, presta atenção. A Bíblia diz assim, o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Ignorância, Não é? exato. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, enquanto a pessoa não sabia que aquilo era errado, Isso, porque quando eu digo assim, não, você não está errado, presta atenção. Você não precisa dizer para a pessoa que ela está errada de jeito nenhum. Ela não isso, não estava deve, não errada, deve. o procedimento dela é focado, ela não tinha culpa, porque ela Isso, não sabia. Agora, que eu digo, se não está errado, não, está errado. Se a pessoa está transgredindo o sábado, eu pergunto, quem está transgredindo o sábado, está errado ou está certo? está errado, está errado. Mas ela não, então, mas ela não sabia. Ela não Isso, acreditava assim, ela não sabia disso. Então ela não leva, não há culpa, não há culpa nela. Então ela não precisa se desesperar nenhum deles, porque na verdade nós não estamos tratando de uma questão de salvação. Tá certo? Estamos tratando de uma questão de estar fazendo a vontade de Deus ou não. Mas tem muita gente que aprendeu de maneira equivocada, mas é fiel em cumprir aquilo que exatamente. aprendeu. Era Não o é? caso dessa E na família, sua foi o caso sinceridade, deles. Deus na sua misericórdia, exatamente, Deus na sua misericórdia, ele olha para a sinceridade da pessoa e ele aceita aquela adoração por causa da sua sinceridade. Mas não quer dizer que Deus concorda com o que está errado. Deus nunca concorda com o que está errado. O que é Com errado é errado e certeza, não adianta que ninguém vai mudar isso. Né? é Porque o que verdade. define o conceito de certo e errado é a palavra de Deus. Então tem muita gente que continua lá na sua idolatria, não é? Servindo a Deus e acreditando que aquelas imagens realmente representam a divindade na sua inocência. Então Deus não leva em conta esse tempo que a pessoa fez essas coisas, mas a partir do momento que a luz da verdade chegou na vida dessa pessoa, Deus espera que essa pessoa faça uma mudança de atitude, não é? Que Deus faça que a pessoa faça uma mudança, ou seja, que ela mude de atitude, porque agora ela já conhece a verdade, tá certo? Mas você tá certo, a gente não vai ficar condenando, não estamos aqui para condenar ninguém. A pessoa não tinha conhecimento, não precisa se desesperar, ficar angustiado, não é? Eu até digo, Mário, se Jesus voltasse nesse tempo e essa pessoa permanecesse sincero na sua fé, eu creio que essa pessoa estaria salva, não é? Eu creio que ela estaria salva, mesmo estando no lugar equivocado, não é? Porque ela não tinha conhecimento, o que ela tinha, ela aceitou. Por isso que nós acreditamos que cada um será julgado de acordo com a luz que recebeu, Isso mesmo, né? com Cada um vai ser certeza. julgado de acordo com a luz que recebeu, ok? Mas o importante é que a pessoa ela tenha o conhecimento, né? Para que ela possa ser liberta. E como a irmã falou para você, né? Tanto tempo enganada, de fato, muito tempo ela ficou enganada, mas agora não estava mais. Assim como os judeus também, né? Os judeus do tempo de Jesus eram o povo de Deus, mas viviam enganados há quanto tempo? E Jesus veio para mostrar para eles qual era a verdade. Não é isso? Com certeza. Muito bom, pastor Robson. Nós chegamos ao final, viu? Eu fiquei muito feliz com as colocações aqui apresentadas, porque, na verdade, a ideia é nos trazer esclarecimento para que esse esclarecimento ajude outras pessoas. Você tem uma responsabilidade muito grande, pastor Robson. Nós temos um conhecimento que precisa ser compartilhado. Nós não somos o mar morto que recebe a água e retém. Nós temos que ser o Rio Jordão, que continua levando a mensagem, correndo, trazendo vida por onde passa, não é? E nós precisamos ter consciência disso, de que sobre nós pesa uma grande responsabilidade. Temos o conhecimento que o mundo precisa. E cabe a cada um de nós que aqui estamos, esses Ô, Mário, 28 pontos, transmitir a verdade que Deus precisa levar para as pessoas aí fora. Pois não, pastor? eu queria reiterar o que disse o irmão Wellington. O irmão Wellington ele falou sobre essa questão.
O sinal do pastor Robson caiu, queridos. Ok, irmãos, mas vamos avançar para a gente finalizar, então. Minha A internet mensagem caiu, desse... Mário. Foi. Pois não, pastor, conclua. Voltou. Eu ia Conclua. dizendo, eu ia aqui dizer o que o irmão Wellington falou. Né? Embora nós conheçamos a verdade, nós não temos dúvida de que a mensagem que a Igreja Adventista prega, nossas doutrinas são fundamentadas nas Escrituras, né? Elas são verdadeiras, e que nós somos o remanescente que surgiu do cumprimento da profecia, que Deus suscitou esse movimento para restaurar verdades que estavam sendo negligenciadas pela cristandade, mas não basta conhecer a verdade, nós precisamos viver a verdade. Verdade. Okay? Viver. Verdade. Lembrem-se de uma coisa, irmãos, todo privilégio traz consigo uma grande responsabilidade. Tá certo? E outra coisa, isso não nos torna melhores do que ninguém, não torna a Igreja Adventista melhor do que nenhuma outra igreja. Não nos torna melhores do que os outros, de forma alguma. Nem exclui os outros da salvação. Não há salvação, não existe salvação na Igreja Adventista, pela Igreja Adventista. Ninguém é salvo por ser adventista, ok? Não há salvação pela igreja, a salvação é por Cristo. Né? Relembramos aqui, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não está escrito pelo batismo sois salvos, não está escrito pela obediência sois salvos, não está escrito pela Igreja Adventista sois salvos, não. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, salvação é um presente de Deus e é Ele quem dá através da pessoa maravilhosa de Jesus. A questão aqui não é que você vai ser salvo, só é salvo se você for adventista, não. Você é salvo se estiver em Cristo. Estando em Cristo, vamos estar salvos na verdade, permanecer na verdade. Não é? Eu lembro do texto de João, da segunda epístola de João, que ele diz assim: não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. E é a verdade realmente quem liberta, e o Espírito Santo nos guia à verdade. Tá certo? Então nós precisamos estar na verdade para fazer a vontade de Deus, ok? E aquele que quer fazer a vontade de Deus, ele vai encontrar essa verdade. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor conduzirá ela. Muito bem a colocação do nosso irmão Wellington. De fato, amigo, e olha, pastor Robson, você disse algo muito interessante agora. Nós temos uma grande responsabilidade. Você e eu, por termos esse conhecimento, pesa sobre nós uma grande responsabilidade. Não é? Muito obrigado, Wellington, pela sua participação. Pastor Robson, mais uma vez, a nossa gratidão. Espero que o tema dessa madrugada tenha nos ajudado a nos fortalecer. E não tenha dúvida, essa é a Igreja de Deus. Esse é o povo de Deus. A mensagem do Advento está sobre nossas mãos. Cabe a nós levarmos essa verdade às pessoas. Precisamos do Espírito Santo para isso. Então, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, em cada igreja aqui representada, que Deus batize a cada um de nós com seu Espírito, e que a sua palavra seja o fundamento da nossa crença. Vamos louvar o Senhor, fechando então a madrugada de hoje, cantando esse hino que fala sobre a palavra do nosso Deus.
Muito bem, queridos. Louvado seja Deus, porque passamos uma madrugada aqui, apenas uma horinha, juntos, meditando na palavra de Deus, agradecendo a todos vocês, ao Hélito, ao Arnaldo, a Sueli, a Binés, um abraço, minha touquinha, deve estar frio aí, né? Um grande abraço, Deus abençoe. Eu quero agradecer ao pastor Robson pelo esclarecimento e lembre-se sempre, meus queridos, o objetivo desse grupo é estarmos clamando ao Senhor pela chuva cirúrgica, para que Ele derrame a sua promessa nesses últimos dias e tenhamos poder e autoridade para pregarmos e Jesus volte logo para nos tirar desse mundo de miséria. A nossa gratidão a Deus por esse privilégio e obrigado a todos vocês. Lembre-se sempre, queridos, eu oro por você, você ora por mim, e o nosso Deus agirá por cada um de nós. Eu quero convidar meu irmão Wellington para fazer essa oração, essa breve oração, encerrando, então, a madrugada de hoje. Pode ser, irmão Wellington? Pode sim. Então, meu querido, nos apresente a Deus agradecendo por esse momento. Pastor Robson, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, viu? Oremos, então. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pelo estudo de hoje sobre a igreja. Senhor Deus, vem abençoar cada amigo que teve nessa reunião. Senhor Deus, abençoa cada família que participou dessa reunião. Abençoa os pastores, esse projeto. Abençoa cada pedido de oração. Cada um de nós, ó Pai, que possamos continuar juntos, te buscando em espírito e em verdade. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Nos converta verdadeiramente. Tira de nós todo o mal, todo o eu, todo o orgulho, Senhor Jesus. Vem, Senhor, derrama o teu poder, o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Que possamos testemunhar do teu amor, da tua misericórdia e do teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, meu querido. Um grande abraço, uma ótima semana. A gente se vê amanhã, 4 horas da manhã, para mais uma vez meditar na palavra do nosso Deus. Vamos, queridos, liberar o áudio para você. Deus abençoe, uma boa semana para todos vocês.